Nem toda referência bíblica Aham. é É bíblica. bíblica, né? Se vocês puderem se lembrarem, né, de alguma ilustração, de algum exemplo. Por exemplo, eu estava te ouvindo e lembrando. é, Tudo posso naquele que me fortalece. E quantas vezes eu já escutei pessoas falando: se você quer esse patamar de sucesso, você pode, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Mas o contexto é você está em dor. O contexto é você está em sofrimento. Então você pode passar por essa dor, porque você vai ter fortalecimento, né? Então, é um exemplo de uma não hermenêutica, um exemplo de uma não exegese. Gostaria de saber se vocês lembram, né, de Uhum. algum exemplo assim. E, mais uma vez, dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Podemos, sim, ir para estudiosos com humildade e lembrar que, provavelmente, eles vão apontar para algum hiperlink, fazer algum link com o próprio texto. Porque a gente vai para os estudiosos falam assim pra gente, volta para a Bíblia. Isso, é É justamente bem Bons assim. estudiosos. então, a Bem gente assim. está, por exemplo, em Romanos 14, falando os fortes e os fracos na fé. E aí tem uma referência lá atrás em Juízes, a gente pensa, Juízes? O que que Juízes tem a ver com É. isso? Né? E a Bíblia vai nos convidando para viver esse entrelaçar de textos. Né? Dentro dessa questão, por exemplo, quando as pessoas extraem é uma verdade bíblica, Deus é Pai. É uma verdade bíblica linda e gloriosa. Mas não significa que Deus seja pai de De todas todo as mundo. pessoas. E aí aquele negócio, mas Deus é pai, Deus é pai. Tá. Então, se você é filho, a Bíblia diz que o filho se submete ao pai e que o pai trata do filho, que o pai disciplina o filho, conduzindo e compete ao filho se render à direção do pai, obedecer ao pai. Mas essa parte ela é extraída, né? Só considera que Deus é pai e um pai bondoso e que perdoa e que leva todo mundo para o céu. Olha a importância de um estudo cuidadoso da Bíblia. Se a gente pegar a palavra corpo, usada por Paulo, ela é usada pelo menos em cinco significados diferentes. Olha aí. Então, dependendo do contexto do que ele está falando, esse corpo pode ser o homem carnal, esse corpo pode ser o ressurreto. Então, a palavra é a mesma, mas conforme ela aparece nos textos, ela pode ter significados diferentes. Então, por isso que a leitura tem que ser cuidadosa. Isso acontece com outras palavras, como amor, lei, e assim por diante, espírito. Então, não dá para falar assim, é uma coisa só. E aqui a gente tem uma aventura, porque imagina só, eu começar a ler um texto bíblico, começa com Tiago, por exemplo, que é um texto curto e muito enriquecedor.